Oi pessoal, mais uma vez aqui no DNA da Nutri e hoje nós vamos falar sobre polimorfismos, como o aconselhamento nutrigenético pode mudar a sua vida. E o que nós vamos falar nesse vídeo? O que são polimorfismos, como que eles podem prevenir doenças e o que vai mudar na sua vida, qual a importância do aconselhamento nutrigenético. Vamos falar de alguns exemplos de polimorfismos em nutrigenética. Também vamos explicar para você como que é realizado o teste de nutrigenética. E por fim, nós vamos falar sobre algumas intervenções em grupos, relacionando aos perfis nutrigenéticos. Para começar, vamos entender um pouquinho sobre mutações e polimorfismos. Tanto mutações como polimorfismos, eles são variações genéticas. Mas as mutações, normalmente, elas são em muito menor porcentagem da população, então elas são mais raras e normalmente elas causam doenças. E os polimorfismos não. Os polimorfismos, eles são variações comuns na população. Então, polimorfismos, eles são variações que vão levar as pessoas a terem as diferenças genéticas, diferenças na cor da pele, na cor do cabelo, entre outras diferenças, porque o gene é o mesmo, mas ele pode se expressar de forma diferente. Então, os polimorfismos, eles são apenas variações genéticas. Entretanto, nós temos polimorfismos que podem também levar a suscetibilidade maior a doenças. Dessa forma, os polimorfismos, eles ocorrem numa porcentagem muito maior da população em relação às mutações. Os polimorfismos, eles são muito importantes também como diferenciação entre as pessoas. Então, essas variações genéticas, elas possibilitam nós identificarmos as pessoas pelo perfil genético. Para que essa identificação se tornasse possível atualmente, temos há mais de uma década os estudos de associação do genoma, que nós chamamos de GWAS, e que são métodos utilizados para associação entre determinadas condições, determinados riscos e chances de doença e perfil genético. E por isso, hoje, atualmente, nós temos a possibilidade de, além de genes ligados a doenças, também genes ligados à resposta nutricional e o risco maior, a chance maior de algumas condições metabólicas e de doenças associadas às questões nutricionais, às questões alimentares. Por isso, a importância desses estudos de associação que chamamos de GWAS. Para isso, hoje nós temos um catálogo chamado GWAS Catalog, que é um catálogo de todos os genes que já foram identificados, que já foram correlacionados ou associados com condições clínicas e doenças, foram catalogados nesse site. Como que esses genes, como a identificação desses genes da nutrigenética pode prevenir doenças e vai mudar a sua vida? Quando nós falamos da nutrição, então da nutrigenética, nós temos já genes que foram identificados e associados a condições de predisposição de doenças. Por isso, a identificação dessa alteração no perfil desses genes, que são muitos genes já identificados mesmo no perfil nutrigenético, vai possibilitar uma intervenção precisa para que nós possamos melhorar a atividade de genes, muitas vezes, que não estão trabalhando adequadamente, que nós vamos conversar sobre alguns deles, dar alguns exemplos para vocês. Então, podemos melhorar as funções daqueles que não estão trabalhando adequadamente e podemos também modular, silenciar, diminuir a expressão daqueles que estão funcionando em excesso, que estão com a sua atividade em excesso e por esse motivo causam algum dano ao organismo. Qual a importância do aconselhamento nutrigenético? Por que fazer? Bom, quando nós pensamos num plano alimentar, nós pensamos num plano alimentar genérico. Nós pensamos num plano alimentar que seja saudável para a maioria das pessoas, né? Então, quando nós pensamos numa suplementação, em orientações e intervenções nutricionais, elas normalmente vão ser voltadas e planejadas considerando as respostas da maioria da população. Como elas são considerações populacionais, a gente não leva em consideração a individualidade, então, ou seja, a gente não personaliza a conduta.
Quando nós pensamos em suplementar, será que todos nós necessitamos dos mesmos suplementos? Ou das mesmas doses daquele suplemento? Todos nós temos necessidade de restringir todos os tipos de alimentos que podem causar alguma doença? Ou algumas pessoas precisam de uma restrição maior e outras nem tanto? Que tal personalizar? Dando um exemplo aqui para vocês, muito prático e comum, é a alteração, o polimorfismo no gene chamado metileno tetraidrofolato redutase, que codifica, ou seja, que vai sintetizar, produzir a enzima com o mesmo nome. Nós sabemos que o polimorfismo nesse gene ele está associado com doença cardiovascular, com câncer e algumas outras doenças, como doenças neurodegenerativas, dislipidemia e até obesidade. Porque ele está associado ao metabolismo do complexo B e ele está associado à metilação do DNA, que é um processo muito importante na estabilidade do nosso genoma, dos nossos genes. E é um processo epigenético dos mais importantes para a estabilidade no nosso genoma. Um outro exemplo é o polimorfismo no VDR, que é o receptor de vitamina D. Um polimorfismo no receptor de vitamina D, em algum desses genes são receptores de vitamina D, do VDR, ele pode levar à deficiência de vitamina D e também está associado à osteoporose. Então nós percebemos que polimorfismos em alguns genes são muito importantes de serem identificados para que nós possamos ter uma intervenção mais precisa. Pessoas, por exemplo, que sabem que tem esse polimorfismo no VDR, provavelmente terão que suplementar vitamina D para o resto da vida. Elas têm uma predisposição genética à deficiência da vitamina D. Como é realizado o teste nutrigenético? Muito simples, pela coleta da saliva ou mesmo pelo cuspe. Depois que se faz essa coleta, o material ele é encaminhado para o laboratório e o laboratório faz essa análise e envia essa análise para o paciente e para o profissional. Dessa forma, o profissional, normalmente o nutricionista, ele vai fazer uma análise daquelas alterações de todos aqueles polimorfismos por perfis. Então, qual a importância dessa pesquisa no contexto da nutrigenética? A avaliação desses genes, desses polimorfismos, nós podemos fazer uma análise de um perfil mais inflamatório e fazer uma intervenção específica, como trabalham as enzimas antioxidantes, então como que a pessoa está reagindo ao estresse oxidativo e também em enzimas de detoxificação, principalmente enzimas hepáticas de detoxificação, ou seja, são enzimas que trabalham para proteger o nosso corpo de elementos, de compostos tóxicos que vêm do meio ambiente, que vêm dos alimentos, e a gente vai analisar esse metabolismo, como estão reagindo essas enzimas. Então esse perfil ele é muito importante para entender como está ocorrendo o processo de detoxificação desses compostos que não são benéficos para o nosso organismo. Além disso, temos outros perfis, como o perfil metabólico, que avalia a relação com o comportamento alimentar, com o risco de obesidade, metabolismo dos substratos energéticos, dos carboidratos. Então, como que o corpo metaboliza carboidrato, como que o corpo metaboliza gordura, como o corpo metaboliza o álcool, entre outros componentes. Então, existem vários perfis genéticos que são avaliados no teste da nutrigenética. Dessa forma, nós aprendemos aqui hoje que fazer uma avaliação do nosso perfil genético e um aconselhamento nutrigenético pode trazer para a gente uma intervenção muito mais precisa e uma vida mais saudável. Se você quiser saber mais sobre esses genes, se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever, porque nós vamos falar em outros vídeos sobre cada um desses perfis genéticos, das situações clínicas e das intervenções para que você possa usar a nutrigenética ao seu favor. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e se inscreva no nosso canal.